Olá, boa noite a todos. Aqui quem vos fala é o narrador clássico. E no vídeo de hoje iremos falar sobre eles, sim, os magos, mas não magos fictícios, mas os magos da vida real. Então, se você é novo aqui nesse canal, está chegando agora, seja muito bem-vindo. Já se inscreva se não é inscrito. Deixa o like aqui no vídeo, que isso ajuda demais o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que se interessa por este conteúdo. E deixa aí nos comentários o que é que você está achando aqui no canal. Lembrando que nós estamos com a meta aí de 500 inscritos. Estamos chegando perto, pessoal. Então conto com a ajuda de vocês. O narrador conta bastante, certo? E também o material do vampirismo já está, está quase na metade dele, tá bom? Tem algumas coisas que serão acrescentadas. A gente vai estar colocando algumas coisas lá, informações importantes. Então acompanhem o canal que vocês vão estar ligados nisso. E também, se você desejar falar com o narrador, entra no grupo do canal que tá aí na descrição, o WhatsApp aí, certo? Grupo Narrador Clássico. Então você vai bater um papo comigo, tem outras pessoas lá, é um grupo bem bacana, então já entra lá se você desejar. Então, já fiz meu merchan, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Magos. Os magos, pessoal, eles são reais. São sim, não apenas personagens imaginários, a lá Harry Potter, como eu mencionei no começo aqui do vídeo. O fato é que os magos, pessoal, eles têm estado por aí há séculos, né? Na própria Bíblia, no capítulo 19 de Isaías, eles são chamados de feiticeiros. E você pode encontrá-los também nos poemas de John Milton, que mencionam magos com estrelas reluzentes no caso, exalando doces odores, né? Magos, eles são seres humanos, certo? Deixando isso bem claro, que possuem habilidades superiores ao dos humanos comuns, né? Com vasta inteligência e domínio de plantas e ervas medicinais, além de conhecimento de várias substâncias químicas também. Astrologia, física, além do principal, conseguem controlar tudo ligado à natureza, são exímios controladores dos elementais. Geralmente, um mago ele exerce um melhor domínio sobre um elemento específico, tá? Onde os principais são, anota aí se você está estudando esse assunto: fogo, água, terra e ar. Porém, pessoal, existem os que dominam melhor os metais, os animais e por aí vai. Mas vale lembrar que um mago dominante da água, por exemplo, pode muito bem com o tempo e muito treino passar a ter perícia sobre outros elementos também. Ele não fica preso a apenas um elemento. No caso de Merlin, para citar um grande exemplo, ele seria por natureza um mago controlador do elemento ar, certo? Para quem não sabia disso. Como é que nasce um mago? Vou estar explicando aqui para vocês de uma forma bem assim resumida e bem mais próxima da realidade, tá? A vida dos magos, ela é repleta de mistérios desde o seu nascimento, uma vez que não são gerados a partir de humanos comuns, e sim de um relacionamento de um ser humano com uma fada ou um elfo. Então sim, e magos são híbridos de humanos com elfos ou fadas, tá? Para quem achava que não, isso é realmente possível. A raridade de magos verdadeiros se dá pelo fato de que quando uma ninfa, avatar de uma fada, engravida de um humano ou uma mulher engravida de um elfo, por exemplo, o bebê gerado a partir dessa concepção raramente chega a nascer. E na grande maioria das vezes ele morre, né? Quando ele nasce, ele morre em poucas horas, sufocado pela energia psíquica exercida pelo tecido da realidade. Vou estar fazendo um vídeo explicando melhor sobre esse tecido da realidade para vocês. Devido ao fato, pessoal, de que nos dias de hoje a membrana de tal tecido é muito mais densa do que na época de Merlin, por exemplo, onde se era muito mais fácil uma criança mago sobreviver, tá? Os poderes dos magos podem aparecer desde o nascimento ou quando são aprendidos já em idade mais elevada.
Depois de desenvolvidos, esses poderes podem ser usados com mais facilidade e controle. Geralmente, a partir da puberdade, entre os 14 e 18 anos, o mago começa a ter sonhos relacionados com sua origem mística, que vão se tornando cada vez mais realistas e vívidos, até que todos os principais pensamentos sobre o reino das fadas surgem. E aí começam os problemas, nem tudo são flores. Muitos, no caso, não acreditam em suas memórias, julgando-se loucos ou atormentados por maus espíritos. Quantos aí vocês conhecem que acham que são loucos e não são, hein? E na grande maioria das vezes é nessa época onde os poderes chegam a seu ápice e saem de controle, causando aí diversos acidentes indesejáveis. Existem também casos raríssimos, onde os magos podem passar sua vida inteira sem desconfiar da verdade e até morrer, sem conhecer aí a sua verdadeira natureza. Então pode ser que você, telespectador aqui do canal, seja um e não saiba, e pode passar o resto da sua vida sem saber. Então fica atento aí nas dicas desse vídeo, tá? Como você pode reconhecer o mago? Agora você está perguntando, tá, narrador, e como é que eu reconheço o mago? Quais são as características que a gente pode usar para poder reconhecer? Eles são aqueles seres, aqueles velhos com a barba grande, com as suas túnicas e aqueles chapéus estranhos? Não, pessoal, não tem nada a ver com isso não, certo? Eu vou explicar, fica até o final do vídeo para você entender, certo? Do ponto de vista fisiológico ou morfológico, se preferir, não existe nenhuma maneira de se diferenciar um humano comum de um mago, pois biologicamente eles são iguais. O mago ele não tem superpoderes como o X-Men, por exemplo, certo? Eles são humanos em todos os aspectos possíveis e imaginários, e não há ritual capaz de detectar um mago. Eu vou repetir isso daqui porque depois o pessoal chega me perguntando se mago é super-herói. Eles são humanos em todos os aspectos possíveis e imaginários, certo? E não há ritual capaz de identificar um mago. A única maneira de se reconhecer um deles é através de suas memórias sobre o reino das fadas. Mas também nada impede alguém de fingir essas memórias, suas ações ou referências e ainda o principal, seus poderes ocultos, e muitas vezes involuntários quando não são controlados. Essas são as únicas formas aí de você conseguir identificar um mago real, tá bom? Falando sobre Merlin, que é o maior símbolo aí dessa questão dos magos, Não tem como a gente falar sobre ele se não citar o maior de todos os tempos, que no caso seria o próprio Merlin. Merlin era o filho bastardo da princesa real de Défid. Porém, o rei, no caso o pai da princesa, não é encontrado nas genealogias tradicionais deste reino, e provavelmente era um sub-rei da região que limita Ceredigion, certo? Ceredigion, tá? Uma grande evidência de que Merlin era realmente um mago e não um feiticeiro é o fato de que, se você for procurar na genealogia, viu, pessoal? Do mesmo, você não encontrará nenhum vestígio de seu pai, Você não vai encontrar nenhum documento, nada a respeito do pai de Merlin. Porém, os inimigos de Merlin diziam que o pai dele era um incubus. Para quem não sabe, incubus seria um demônio sexual masculino que assume a forma de um homem e faz ali o ato sexual com as mulheres para poder lhe sugar as energias. Já fiz um vídeo aqui no canal sobre sucubos e incubos, dá uma procurada aqui que você vai encontrar, tá? O que não tem nada a ver, não procede essa informação, pois como a mãe dele era uma humana, seu pai deveria provavelmente ser um elfo, tá bom? As pessoas, no caso, suspeitavam que a criança diabólica, no caso Merlin, veio para ser contrapeso à boa influência que Jesus Cristo teve na Terra. Outra bobagem que também não faz sentido nenhum. Merlin, felizmente, foi batizado cedo em vida e é contado que este evento negou o mal da natureza dele. Ele renunciou qualquer tipo de mal da natureza dele nesse momento. Mas os poderes do lado esquerdo ficaram intactos. Merlin, então, ele se tornou o maior mago de todos os tempos, pois este era um mago controlador do ar.
mas conseguiu desenvolver seus poderes ao extremo, a ponto de controlar todos os elementos e tudo ligado à natureza, além também de dominar espíritos menores, prever o futuro e por aí vai. Entretanto, todavia, muito mais coisas são conhecidas sobre o menino mago Merlin, que cresceu para ser provavelmente o fazedor de magias mais famoso da história. Os fatos sobre a vida de Merlin são, é verdade, envoltos em muito mistério, pessoal, mas acredita-se que ele cresceu em Carmeto, estudando magia com um sábio famoso. Foi em Gales que Merlin começou a ganhar a reputação de profeta quando vaticinou a chegada do rei Arthur, certo? Ele também ofereceu orientação ao rei galês quando o monarca tentava construir um castelo em Dinas. O interessante, no caso sobre Merlin, é que ele se tornou um mago tão poderoso que conseguiu estender sua vida até a eternidade, ok? Prendendo sua alma em carvalho. Esse ato lembra bastante os Liches, que eu já fiz vídeo também aqui no canal, dá uma procurada aí. Não é à toa que o nome druida significa aquele ou aquela que tem o conhecimento do carvalho ou adorador do carvalho, certo? Então acredita-se que Merlin era um Lich também, tá bom? Outro confusão que as pessoas fazem é sobre magos versus feiticeiros. As pessoas confundem achando que magos e feiticeiros são a mesma coisa, mas não são, certo? Até mesmo dizem que ambos são sinônimos, mas na realidade não tem nada a ver, pessoal, tá bom? Vamos explicar essa diferença agora. Mago, desde o seu nascimento, é capaz de fazer magia por ter uma essência mística no seu sangue, certo? Ele já tem isso no sangue dele. Enquanto que os feiticeiros são pessoas comuns que costumam dedicar a sua vida ao estudo do ocultismo para aprender a realizar feitiços, por isso o nome feiticeiro. Todavia, a real diferença entre magos e feiticeiros é que os feiticeiros são dependentes de livros, conjurações e de suas armas para lançar feitiços. Já os magos não necessitam disso. O Mago do Fogo. Vou contar aqui uma história bem curiosa para vocês aqui a respeito dos magos, já que nós estamos entrando nesse tema. Na década de 80, um caso, ele ficou bastante famoso no meio sobrenatural. Quem é do meio já ouviu falar desse caso, já conhece. Tratava-se, no caso, de um menino mago de apenas 13 anos de idade que estava começando a desenvolver seus poderes. O menino era um mago dominante do fogo e não estava tendo controle dos seus dons sobrenaturais. O caso ele intrigou vários médicos, cientistas e especialistas renomados da época, pois inexplicavelmente as coisas ante o menino entravam em estado de combustão espontânea. Vou estar deixando aqui para vocês algumas referências aí sobre um download de uma página do jornal O Globo de 1987 com uma explicação detalhada do caso na visão dos especialistas da época, certo? Onde fala sobre esse caso. Tá deixando aqui para vocês aqui um print dessa imagem aí dessa imagem do jornal o Globo para vocês conseguirem identificar e verem essa matéria. Tá um pouco borrada, um pouco antiga, porque o jornal já faz mais de 30 anos, certo? Mas a matéria é autêntica, tá? A dica que eu dou para vocês é deem um zoom na imagem para vocês tentarem ou conseguirem ler alguma coisa, tá? A gente pode perceber que no caso acima o garoto não exerce nenhum controle sobre os seus poderes, o que é um perigo tanto para ele quanto para o meio onde ele vive, certo? Sendo qualquer um que estuda esse meio, ou até mesmo alguns caçadores do meio sobrenatural, não podem, no caso, machucar esses magos, pois eles são humanos, eles não são seres sobrenaturais que merecem ser exterminados, nada disso. O que é interessante fazer é auxiliá-los, certo? Esses magos, caso você encontre um, ou conheça um, ou ache algum perto de você, é auxiliá-los a encontrar o que é chamado de Sociedade Secreta dos Magos, tá bom?
um local onde os magos verdadeiros se reúnem, né, com o intuito de protegerem-se e ajudar os que, como Sasha, que é o nome do menino, não têm ciência sobre a sua natureza e não sabem controlar os seus poderes. Com o intuito de resguardar os membros e a identidade dos mesmos, certo? Este local só pode ser acessado por magos verdadeiros, e para isso eles criaram um mapa que só pode ser lido e interpretado por magos autênticos. O mapa é demonstrado, eu vou estar deixando aqui, certo? Um print no meu diário pessoal, com uma foto aí desse mapa para vocês verem, né? Para vocês terem uma noção de como é que é. Caso você seja um mago ou você, telespectador aqui do canal, seja, você vai conseguir identificar ele, tá bom? Então, no caso, esse mapa é entregado a eles para que eles encontrem o local da sociedade a qual pertence. Mesmo não estando ciente da sua natureza, eles vão conseguir decifrar aí o mapa, tá bom? Deixando aqui algumas observações aqui, pessoal, porque o vídeo já está ficando bem extenso, então vou deixar aqui umas observações para você. Anota aí no seu caderno, tá? Xamã, o pessoal me pergunta muito sobre xamãs. Xamã é um tipo especial de mago que, por um motivo desconhecido, possui o dom de controlar apenas espíritos e ver o futuro, tá bom? Outra notinha para você. Os magos são fisicamente muito fracos, eles não são fortes, não são dotados de massa muscular extrema, nada disso. Esqueça aquela imagem dos filmes, tá bom? E, para encerrar, assim como entre magos e feiticeiros, muitas pessoas criam bastante confusão entre mago e magista, né? Pensando erroneamente que ambos referem-se à mesma coisa. Não, pessoal. Como eu já expliquei, certo, antes, aqui mesmo no vídeo, magos são filhos de seres humanos com elfos ou fadas, são híbridos, tá bom? E magistas são apenas praticantes de magia, ou seja, nada tem a ver um com o outro, tá bom? Enfim, pessoal, sobre magos é isso, certo? Espero que vocês aí tenham aprendido um pouco mais a respeito deles. Muita gente me perguntava, narrador, fala sobre os magos, fala aí como é que funciona essa questão mais elemental, mais da magia em si. Então eu tô fazendo aqui essa série para explicar, já fiz sobre as fadas, os animais familiares e agora estou falando dos magos. Futuramente eu vou estar falando mais sobre artes divinatórias, vou estar falando aqui sobre um pouco mais sobre bruxaria, magia. Então fica de olho aqui no canal para você não perder estes vídeos, certo? Ativa aí a notificação, tá bom? Enfim, pessoal, é com essas palavras românticas que eu vou deixando vocês agora. Lembrando que a gente está colocando vídeo aqui no canal praticamente todo dia, então fica de olho aqui que mais ou menos pelo horário de 8h30, 9h30 até as 10 da noite sai vídeo aqui no canal, certo? Se não todo dia, pelo menos um dia sim, dia não, que a gente está aqui com uma agenda muito grande de vídeo para estar colocando e às vezes, né, por algum motivo ou outro, a gente não consegue colocar vídeo diariamente aqui no canal, mas a meta é colocar vídeo sempre todo dia, tá bom? Enfim, pessoal, lembrando, você que não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o like, ajuda a gente a conseguir chegar nesses 500 inscritos, tá bom? A gente conseguir levar o conhecimento real a respeito do sobrenatural a cada vez mais pessoas. Enfim, agradeço demais pela presença de todos, vocês são incríveis, fico muito feliz de ver o canal crescendo cada vez mais, devo isso a vocês, né? E agradeço demais sempre. Enfim, vou deixando vocês agora. Enfim, se cuidem, tenham uma ótima noite e até breve, meus pequenos.